Fica da disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina da USP. Gostaria de comunicar aqui que, nesse momento, o professor Nilson Mello está em alto ar, se dirigindo para Assunção del Paraguai, para o Congresso da Flacim. Bom dia, Rei Charles, o professor Bom dia, Carlos Luiz. Bom dia, queridos. Bom dia a todos. Então, hoje viu, o professor Luiz Bacaro, nós temos um rei aqui também. Tem o Rei Charles, da música, tem o rei, o King Charles, e nós temos o nosso Carlos Luiz, professor aqui. Muito bom. Obrigado, professor, pela deferência. Mas você é assim, você é. Bem, vamos então ter o grande prazer hoje, professor Laudelino, de ouvir aqui o professor Luiz Francisco Sintra Bacaro. O professor Bacaro é conhecido nosso, é uma expressão, eu vou deixar para o Luiz falar depois da promessa, mas ele é um jovem muito promissor, do Departamento de Tocoginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, professor associado, e eu me recordo muito quando vejo o Bacaro o professor orientador dele, o Arão. Arão, professor Arão, um grande amigo nosso, que iluminou muito o caminho do Luiz Bacaro. Então, eu não posso, sempre que vejo o Luiz, eu me lembro do Arão. E é uma pessoa que a gente tinha em alta consideração. Então, professor Bacaro, o seu tema é terapêutica androgênica no climatério. Foi um tema até que foi sua sugestão. E acho que esse tema realmente é muito importante pelo uso indiscriminado que nós temos no momento atual de hormônios masculinos. Não apenas no climatério, como também na menarquia. Mas o seu tema é em relação ao climatério. E nós temos indicações precisas para o uso e projetos de pesquisa que estão sendo iniciados com outras formas de reposição androgênica na pós-menopausa. Mas é um tema sempre atual e você, como membro da Comissão Nacional Especializada de Climatério da FEBRASO, saiu um position statement recente sobre o uso de androgênios pela FEBRASO. Eu acho que é sempre importante nos atualizarmos nesse polêmico tema. Então, a palavra é sua, por favor, e, mais uma vez, agradecemos em nome da disciplina de ginecologia. Bom, muito bom dia a todos. É um imenso prazer poder estar aqui, professor. É um prazer e uma honra poder falar na reunião do Departamento da Ginecologia da USP. Me sinto realmente muito, muito honrado. Revejo amigos aqui. E eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui hoje é um pouco daquilo que eu tenho estudado nos últimos anos, né? Eu sou médico ginecologista que lida muito com climatério e tenho estudado um pouco sobre o tema, mas eu tenho certeza que eu vou aprender muito mais, viu, professor? Porque nós temos aí referências nesse assunto, então eu vou expor aqui um pouco do tema e depois a gente pode discutir. Tenho certeza que vou aprender bastante aqui com vocês hoje também. Então, agradeço novamente, pergunto apenas se vocês estão conseguindo ver minha tela aqui, e se por um acaso tiver algum problema, por favor, vocês me avisem. Está tudo certo, professor, pode continuar. Ok. Perfeito, Então, perfeito. esse é meu slide de conflito de interesses, eu não tenho nenhum conflito de interesse para apresentar essa aula aqui no dia de hoje. Então, vamos começar. Eu optei por iniciar essa apresentação relembrando um pouco sobre a fisiologia dos andrógenos na mulher, né? Então, os andrógenos, eles são produzidos tanto no ovário quanto na adrenal, eles têm um precursor único, que é o colesterol, que posteriormente é convertido a pregnenolona. A pregnenolona é convertida a dehidroepiandrosterona, que é a DEA, no ovário,
que convive com o sulfato de dehidroepiandrosterona também apenas na glândula adrenal, precursora adrenal dos androgênios. O dehidroepiandrosterona é convertido a androstenediona, que finalmente dará origem à testosterona. Mas vamos nos lembrar que não é a testosterona, que é o hormônio ativo final, e sim a dihidrotestosterona, que é a ação da enzima 5-alfa-redutase sobre a testosterona. Vamos lembrar também que a maior parte da testosterona, ela circula no sangue ligada à globulina carreadora de hormônios sexuais, que é a SHBG, 65% aproximadamente. Aproximadamente 33% circula ligada à albumina, e em torno de 1 a 2% da testosterona circula livre, e é a testosterona livre que terá ação sobre os órgãos-alvo. Vamos recordar também que ocorre um pequeno aumento nos níveis tanto de testosterona total quanto de testosterona livre na fase do meio do ciclo, no período periovulatório das mulheres que não utilizam anticoncepcionais que inibam o hipotálamo hipofisário. Então, ocorre esse pequeno aumento durante a fase do meio do ciclo. E nós sabemos que a testosterona, ela tem ação sobre diversos órgãos, né, na mulher. Você pode ter ação da testosterona no sistema nervoso central, que pode, por exemplo, trazer disfunção sexual. Você pode ter ação da testosterona sobre a massa óssea, sobre o metabolismo ósseo. Você pode ter ação da testosterona sobre a musculatura, trazendo um aumento na massa magra. Você pode ter ação da testosterona no tecido adiposo e ação da testosterona nos órgãos genitais, levando, por exemplo, a um maior fluxo sanguíneo nos órgãos genitais. Em decorrência de toda essa ação que os androgênios e que a testosterona pode ter em diversos locais do corpo, nos últimos anos tem sido discutido os efeitos de uma queda na concentração da testosterona no organismo feminino. Eu trouxe aqui dados de um artigo que foi publicado na Fertility Sterility em 2002, ficou conhecido como o Consenso de Princeton, onde diversos especialistas sobre o tema se reuniram e fizeram aí um statement, né? E no Consenso de Princeton, esses autores sugeriram que nós poderíamos fazer um diagnóstico de deficiência androgênica em mulheres, né? Esse é o Consenso de Princeton. Uma sugestão de um diagnóstico de deficiência androgênica em mulheres. Para que a paciente preenchesse os critérios para a deficiência androgênica, ela teria que ter sintomas compatíveis com uma queda nos androgênios. Por exemplo, transtornos do humor, uma sensação exacerbada de fadiga e disfunção sexual. E esses sintomas, eles não poderiam ser explicados por outra condição clínica, por exemplo, um transtorno depressivo. Então, você não teria nenhuma condição clínica que traria essa sintomatologia. Além disso, essa paciente, ela deveria ter níveis de estrogênios adequados. Por exemplo, uma paciente na menopausa deveria estar fazendo uso de terapia hormonal à base de estrogênios. E, além disso, essa paciente deveria ter uma dosagem de testosterona livre no menor quartil da normalidade para mulheres na menacne, em torno de 20 a 40 anos, ou seja, seria menor do que 5 picomol por litro, e você teria que ter ao menos 2 de 3 dosagens diferentes compatíveis com esses valores. Então, se a paciente preenchesse esses 3 critérios, ela teria deficiência androgênica. Com o passar dos anos, essa possibilidade de diagnóstico de deficiência androgênica em mulheres tem sido questionada. E a maioria das sociedades científicas que escrevem sobre o tema tem negado a possibilidade de diagnóstico de deficiência androgênica em mulheres saudáveis. Eu trouxe para vocês aqui o último posicionamento da FEBRASGO sobre o tema, é uma publicação da Comissão Nacional Especializada em Gineco Endócrino. Nós temos aqui membros nessa reunião aqui hoje que fizeram parte da equipe que redigiu esse consenso, que nos fala que, em decorrência de alguns aspectos, como uma queda
normal que acontece nos níveis de androgênio com o passar dos anos. Vejam que mulheres em torno dos 20 anos têm maiores concentrações de testosterona total em comparação a mulheres que chegam próximo aos 50 anos. Acontece algo semelhante com os sulfatos de dehidroepiandrosterona. Vejam que há uma queda nas concentrações do precursor androgênico em mulheres que envelhecem. Então, há uma queda normal desses hormônios. Então, a deficiência androgênica, em decorrência da queda normal com a idade. Um outro fato de que há uma falta de ensaios laboratoriais que sejam muito fidedignos para a mensuração de testosterona em mulheres, porque as concentrações de testosterona em mulheres são muito baixas, e é muito difícil de se mensurar os valores corretos de testosterona. Os ensaios laboratoriais ou não são muito fidedignos, ou são muito caros, uma logística muito difícil. Então, há uma falta de ensaios laboratoriais. E, com isso, em decorrência disso, há uma falta de valores de referência muito bem estabelecidos para cada faixa etária. Então, esses fatores considerados em conjunto falam contra. Então, você não deveria fazer um diagnóstico de deficiência androgênica em mulheres saudáveis. Entretanto, nós sabemos que existem algumas condições clínicas que podem cursar com insuficiência androgênica. Condições essas que seriam, por exemplo, uma oforectomia bilateral numa mulher com uma idade precoce, uma insuficiência adrenal primária, um hipopituitarismo, anorexia nervosa, infecção pelo vírus HIV, condições que poderiam, sim, trazer uma diminuição nos níveis de androgênio para a mulher. Eu trouxe para que nós possamos discutir depois alguns estudos que fizeram reposição de testosterona especificamente nesses casos. Vejam aqui um ensaio clínico, publicado já em 2006, que mostrou os efeitos da reposição de testosterona em mulheres com hipopituitarismo. O que os autores fizeram? Um ensaio clínico pequeno, eles randomizaram 51 mulheres em idade reprodutiva com hipopituitarismo para receberem testosterona na forma de um PET transdérmico, 300 microgramas dia, ou placebo. E o que eles observaram? Primeiro, que as mulheres que receberam a testosterona tiveram um aumento significativo nos seus valores séricos durante o tratamento em comparação às mulheres que receberam placebo. Houve uma melhora na massa óssea dessas mulheres, quando você analisa o quadril e quando analisa o rádio. Não houve melhora na coluna vertebral. Além da melhora na massa óssea, os autores observaram uma diminuição na massa de tecido adiposo dessas pacientes e uma melhora na massa magra em comparação ao placebo. E uma redução, uma melhora do transtorno, uma melhora no humor dessas pacientes. Então, o humor das mulheres que usaram testosterona foi significativamente melhor do que as mulheres que usaram placebo. Um outro artigo sobre o tema, publicado no New England já há um bom tempo, esses autores utilizaram dehidroepiandrosterona para mulheres com insuficiência adrenal. Um ensaio clínico pequeno, também com 24 mulheres. Elas usaram ou dehidroepiandrosterona ou placebo. E o que observaram esses autores? Que, primeiro, as mulheres que utilizaram dehidroepiandrosterona tiveram um aumento significativo nos seus níveis de testosterona em comparação ao placebo, ou seja, ele é um precursor da testosterona. Então, houve um aumento nos níveis de testosterona. E observaram uma melhora na função sexual e no bem-estar dessas pacientes, e uma diminuição nos scores de depressão e ansiedade. Mas um ensaio clínico pequeno. Trouxe um outro aqui, sobre a administração de testosterona em mulheres infectadas pelo vírus HIV. Também um ensaio clínico randomizado, placebo controlado, 25 mulheres em idade reprodutiva, portadoras do vírus HIV, com níveis baixos de testosterona, randomizadas para receberem testosterona na forma de um PET transdérmico, ou receberem placebo. Vejam, os autores notaram melhora na massa óssea, então aumento na massa magra, uma melhora do IMC e uma melhora da massa óssea no fêmur. Além disso, observaram melhora no humor. Todos estudos pequenos, né, em populações aí com condições clínicas restritas. Então,
Vejam, a evidência sobre o tema é baixa, mas se a evidência é baixa, por que a gente vai fazer uma aula sobre terapia androgênica no climatério? Será que a gente tem realmente uma indicação para terapia androgênica no climatério? A resposta é sim, tá? Para quem que nós podemos utilizar terapia androgênica no climatério? Para aquelas pacientes que apresentam disfunção sexual. Aqui eu vou fazer um parênteses, disfunção sexual é uma condição multifatorial, né, e que sua abordagem tem que ser feita também de maneira multidisciplinar, envolvendo aí terapeutas, e uma abordagem completa do tema. E você vai poder utilizar uma terapia farmacológica depois que você tiver utilizado terapias não farmacológicas e que essa terapia não tiver surtido efeito. Lembrem-se que o transtorno do desejo sexual hipoativo, ele é definido como uma deficiência ou a ausência persistente ou recorrente de desejo ou fantasia para atividade sexual, conduzindo a acentuado sofrimento e dificuldades interpessoais. Essa definição de transtorno do desejo sexual hipoativo é a que constava no DSM-4 da Sociedade Norte-Americana. Posteriormente, o transtorno do desejo sexual hipoativo foi fundido com as desordens de excitação sexual no DSM-5. E agora ele é definido como transtorno do interesse ou excitação sexual feminino. E quais são as condições para que a paciente preencha esse diagnóstico? Ela tem que ter, por pelo menos 6 meses, ao menos 3 das seguintes condições que eu vou dizer agora. Ausência ou redução do interesse pela atividade sexual, ausência ou redução dos pensamentos ou fantasias sexuais eróticas, nenhuma iniciativa ou iniciativa reduzida de atividade sexual, geralmente ausência de receptividade às tentativas de iniciativa feitas pelo parceiro, ausência ou redução na excitação prazer sexual durante a atividade sexual, em quase todos ou em todos os encontros sexuais, ausência ou redução do interesse, excitação em resposta a quaisquer indicações sexuais ou eróticas, e ausência ou redução de sensações genitais ou não genitais. Então, se ela tiver ao menos 3 dessas condições por pelo menos 6 meses, você pode fazer o diagnóstico de transtorno do desejo ou excitação sexual. Esse artigo, que é um artigo que eu achei interessante sobre o tema, ele foi publicado em 2014 no Clinics, e que mostrou o número de estudos publicados sobre terapêuticas para o tratamento da disfunção sexual feminina, em comparação com o desenvolvimento dos inibidores da fosfodiesterase para tratamento da disfunção sexual masculina. Vejam aqui que após o desenvolvimento dos inibidores da 5-fosfodiesterase, houve um aumento expressivo na publicação de estudos sobre terapêutica androgênica e terapias para disfunção sexual feminina. E eu trouxe agora para fazer uma revisão aí da literatura disponível sobre o tema, esses estudos. O primeiro que eu gostaria de mostrar é esse estudo publicado no ano 2000, que observou os efeitos da testosterona administrada por via oral sobre a função sexual feminina. Os autores, eles analisaram um pequeno número de mulheres, 6, se não me engano, após a administração de testosterona por via oral ou placebo. E eles expuseram essas pacientes a imagens eróticas. Vejam, as mulheres que receberam testosterona, aqui temos o desejo sexual e as sensações genitais primeiro, e o tempo após a administração da testosterona por via oral ou placebo. Vejam que as mulheres que receberam a testosterona por via oral, elas tiveram um aumento significativo no desejo sexual e nas sensações genitais em comparação com as mulheres que receberam placebo. Além disso, esses autores fizeram uma análise interessante com o Doppler da artéria vaginal e mostraram que há uma correlação positiva entre desejo sexual, mudança nas sensações genitais e aumento do fluxo sanguíneo vaginal para as mulheres que receberam placebo, testosterona por via oral. Então, mostrando aí possíveis efeitos benéficos da administração da testosterona. Só que nesse estudo, os autores administraram a testosterona por via oral. Nós sabemos que a administração de um hormônio ou qualquer medicação por via oral,
esse medicamento ele é absorvido na luz intestinal, alcança o sistema porta e vai ter uma primeira passagem hepática. Ele vai ter uma primeira metabolização hepática antes de agir efetivamente nos órgãos-alvo. Essa primeira passagem hepática tem alguns efeitos que não são tão interessantes, como apenas 2 a 10% do hormônio ele passa a ser bioativo. Então, você tem uma alta variabilidade nos níveis séricos dessa medicação. Ela pode levar a um aumento na proteína C reativa, principalmente quando você administra o estrogênio por via oral, aumento nos fatores de coagulação, aumento no SHBG, alteração das enzimas hepáticas. Então, efeitos que não são tão interessantes com a via oral. Já a via transdérmica, não. Você vai administrar o hormônio, ele vai ser absorvido na derme, vai cair na circulação e já vai agir sobre os órgãos-alvo, sem necessitar uma primeira passagem hepática. Com isso, a absorção transdérmica tem alguns efeitos benéficos. Por exemplo, ela requer menor dose do que a via oral. Ela traz níveis hormonais mais estáveis da medicação. E tem efeitos mínimos sobre proteína C reativa, fatores de coagulação, níveis de SHBG e de enzimas hepáticas. Com isso, os ensaios clínicos publicados com testosterona a partir daí passaram a ser realizados mais com testosterona transdérmica, utilizando-se um PET transdérmico de testosterona. Então, eu trouxe dados aqui de um estudo publicado em 2005, com o uso de um PET transdérmico de testosterona para mulheres com transtorno do desejo sexual hipoativo e que haviam sido menopausadas cirurgicamente, pacientes que haviam sido submetidas a forectomia bilateral. Então, os autores randomizaram 562 mulheres para receberem PET transdérmico na dose de 300 microgramas por dia, ou placebo. O que eles observaram? As mulheres que receberam testosterona, elas tiveram uma melhora significativa em diversos domínios da resposta sexual que foram pesquisados. Por exemplo, houve uma melhora na excitação, melhora no orgasmo, melhora no prazer, diminuição da preocupação com as relações sexuais, melhora na resposta e melhora na autoimagem. Então, aí, efeitos significativamente maiores do que aquelas mulheres que receberam placebo. Algo também interessante a ser notado é a mudança no total de atividades sexuais satisfatórias por mês. Os autores observaram que as mulheres que receberam testosterona tiveram um número maior de atividades sexuais satisfatórias por mês, em torno de 2 a mais por mês, em comparação com as mulheres que receberam o placebo. Aquelas mulheres haviam sido menopausadas cirurgicamente. Esse outro estudo, publicado em 2006, avaliou o PET transdérmico para mulheres menopausadas naturalmente. Os autores randomizaram 549 mulheres para receberem PET transdérmico 300 microgramas dia ou placebo. E observaram também que a testosterona também foi efetiva para mulheres menopausadas naturalmente. Houve uma melhora no desejo, excitação, todos os domínios aqui da função sexual que foram pesquisados tiveram melhora comparando testosterona com placebo. Esses 2 últimos ensaios clínicos que eu mostrei, as pacientes, tanto menopausadas cirurgicamente quanto naturalmente, estavam em uso de terapia à base de estrogênios. Eram pacientes que estavam estrogenizadas sistemicamente. Esse ensaio clínico que eu vou mostrar agora, que foi publicado em 2008 no New England, que se chamou aqui o estudo Afrodite, ele avaliou a utilização de testosterona para mulheres que não estavam usando estrogênio. Os autores fizeram um estudo multicêntrico, onde foram incluídas mulheres com menopausa natural, elas tinham que ter entre 40 e 70 anos, menopausadas há mais de 2 anos, e também incluíram pacientes menopausadas cirurgicamente. Tinham que ter entre 20 e 70 anos e tinham que ser menopausadas há mais de 1 ano. Então, com isso, eles randomizaram um total de 814 mulheres para receberem PET transdérmico na dose de 150 microgramas dia, 300 microgramas dia ou placebo. Eles observaram que, mesmo sem o uso concomitante do estrogênio sistêmico, a testosterona foi capaz de melhorar a resposta sexual dessas mulheres. Vejam que, quando utilizada a dose de 300 microgramas por dia, vocês desculpem, porque o meu Siri resolveu funcionar do nada.
já foi desligado. A testosterona 300 microgramas dia melhorou a função sexual dessas pacientes, melhorou o número de episódios sexuais satisfatórios por mês. Houve também melhora nos diversos domínios pesquisados da função sexual, né? Melhora o desejo, excitação, orgasmo, e um achado interessante desse estudo também é que houve uma diminuição da angústia que as mulheres sentiam em decorrência do pouco desejo sexual. Vejam aqui nesse gráfico de barras. Considerando, então, esses diversos ensaios clínicos que foram publicados, em 2014, foi publicado no Journal of Clinical Endocrinology and Metabology uma revisão sistemática com meta-análise da literatura sobre ensaios clínicos que utilizaram testosterona para tratamento da disfunção sexual. Então, foram ali analisados em conjunto diversos dados de ensaios clínicos. Aqui um parênteses, essa revisão sistemática considerou a testosterona utilizada por via transdérmica, mas também incluiu estudos em que foi utilizada a testosterona por via oral. E o que os autores encontraram? Que a testosterona foi sim capaz de melhorar a frequência sexual, melhorar a satisfação, melhorar a libido, melhorar a excitação e melhorar o orgasmo. Entretanto, ela é uma medicação. Como toda medicação, traz efeitos colaterais. Por exemplo, houve um aumento na incidência de acne, um aumento na incidência de hirsutismo e houve uma modificação do perfil lipídico das mulheres. Uma redução no colesterol total, uma redução no triglicéridos, uma redução no HDL e um aumento no LDL. O que essa mudança no perfil lipídico traria de consequências para o futuro, não se sabe, pois o período de segmento dos estudos é curto. Os efeitos sobre um possível aumento no risco de câncer de mama ainda são incertos na literatura. Os dados de ensaios clínicos limitam-se a um segmento curto de no máximo 2 anos. Então, isso é ainda um tema que desperta discussões, né, sobre um possível efeito, uma maior incidência, talvez, de câncer de mama. E o DEA, que é a dehidroepiandrosterona, existe evidência científica para a utilização de DEA por via oral para tratar a disfunção sexual feminina? A resposta é não. A evidência científica é baixa, então ele não é recomendado para o tratamento da disfunção sexual feminina. Mais recentemente, em 2017, eu achei interessante trazer esse estudo também, foi publicado na Fertility Sterility, é também uma revisão sistemática da literatura com meta-análise. Mas ela é diferente da que eu mostrei previamente, porque ela incluiu apenas a testosterona utilizada por via transdérmica. Ela não incluiu estudos que utilizaram testosterona por via oral. E o que os autores encontraram? A terapia androgênica, ela traz efeitos benéficos. Ela é capaz de aumentar o número de episódios sexuais satisfatórios, ela melhora o orgasmo e melhora o desejo sexual. Entretanto, tem efeitos negativos. Há um aumento na incidência de acne e há um aumento na incidência de hirsutismo em mulheres que usam mesmo testosterona por via transdérmica. Entretanto, os autores não encontraram diferença entre testosterona utilizada na forma transdérmica e placebo para as seguintes condições. Não houve uma diferença no número de eventos adversos graves, como doença cardiovascular e câncer de mama, nessa revisão sistemática. Apesar de ter um aumento no hirsutismo, os pelos faciais não tiveram diferenças em relação à testosterona e placebo. Não houve diferenças quanto à alopécia, quanto ao engrossamento da voz, lembrem-se, considerando testosterona transdérmica apenas. Sintomas urinários, dor mamária, cefaleia, e aqui eu considero bem importante que não houve mudança no perfil lipídico, no perfil hepático, nessa revisão sistemática que considerou apenas a testosterona utilizada por via transdérmica e em doses baixas. Considerando essas revisões sistemáticas que foram publicadas, têm sido publicados consensos na literatura, né? Esse é um consenso de 2019, que é o consenso global sobre o uso de testosterona para mulheres. Mais recentemente foi publicado um guia clínico
também sobre o uso de testosterona em mulheres, agora em 2021, e foi publicado o nosso consenso da Febrasgo, que eu já mostrei. Segundo esses consensos, se você tem uma paciente na pós-menopausa, com um diagnóstico adequado, e se você tentou terapias não farmacológicas, como orientação por terapeutas, como mudanças de hábitos de vida, se essas intervenções não farmacológicas não foram adequadas, você pode tentar um tratamento com terapêutica androgênica por um período que varia de 3 a 6 meses, fazer uma tentativa de terapêutica androgênica. Qual seria o esquema de escolha? O esquema de escolha seria a utilização de testosterona por via não oral, segundo esses últimos consensos, né? Utilizar a testosterona não oral possivelmente seria mais segura. Esse é um problema. Alguns anos atrás estava disponível, principalmente no mercado europeu, o PET transdérmico, que era chamado de Intrinsa, que foi basicamente o PET estudado nesses últimos ensaios clínicos. Ele foi aprovado na Europa apenas para o tratamento do transtorno do desejo sexual hipoativo em mulheres com menopausa cirúrgica. A agência europeia não estendeu a utilização para o uso em mulheres com menopausa natural. Como não foi feita essa extensão do uso para mulheres com menopausa natural, as vendas do produto ficaram abaixo da expectativa e o produto foi retirado do mercado. Então, não existe mais o PET transdérmico disponível para uso. Os consensos nos dizem que é melhor evitar formulações especificamente utilizadas para homem, tentar evitar medicamentos comercializados para uso em homens. Na Austrália, recentemente, foi aprovada uma medicação para uso transdérmico de testosterona. Essa medicação está disponível na Austrália, a dose de 5 miligramas de testosterona por aplicação de 0,5 ml, tá? A dose aí geralmente indicada, isso depende de médico para médico, mas a dose que sugere-se a utilização. No Brasil, eu trouxe aqui dados de novo do consenso agora da Febrasgo, publicado em 2021, como uma sugestão de alternativa de tratamento. Você faria a testosterona associada a um creme de alta penetração transdérmica. Você poderia iniciar com uma dose de 1 miligrama por ml. Aplicar ali 1 ml de creme sobre a pele seca e limpa, em região de coxas ou abdômen inferior. Geralmente essa dose é individualizada. A dose de 1 miligrama poderia chegar até 5 miligramas por dia, a depender da paciente e do contexto individualizado. Então, essa seria uma sugestão de uso. Eu trouxe essa questão aqui porque eu sugeri essa aula para o professor Edmundo, porque tinham me feito uma pergunta para ministrar uma aula no Ormogin, e que foi uma pergunta difícil de ser respondida, e foi basicamente o tema da aula era o seguinte: afinal, a testosterona pode ou não pode ser prescrita para mulheres na pós-menopausa não estrogenizadas? Me fizeram essa pergunta lá como tema de aula. E então eu resolvi trazer essa pergunta aqui para a nossa reunião hoje também. Bom, a conclusão que eu cheguei revisando a literatura é a seguinte, que a terapia androgênica, se você for iniciá-la, optou, fez todo o diagnóstico adequado, tentou terapias não medicamentosas, se você optou por iniciar essa terapia androgênica, se a sua paciente tem até 60 anos de idade, ou se ela tem até 10 anos de menopausa, ou seja, ela está na janela de oportunidade para a realização de terapia hormonal, o perfil de benefício dela é bem favorável. Então, para essa paciente, utilize sim terapia estrogênica sistêmica, de preferência um estrogênio transdérmico também, porque ele não terá ação sobre a SHBG, né? E você terá uma maior concentração de testosterona livre. Então, sim, use terapia estrogênica. Agora, se você vai iniciar a terapia androgênica para uma paciente que tem mais do que 60 anos, tem mais do que 10 anos de menopausa, ou seja, se ela não está na janela de oportunidade, considere, ela já faz uso de estrogênio sistêmico? Então, é uma paciente que já vem em uso de estrogênio sistêmico. Se ela já faz uso do estrogênio sistêmico, mantenha a TH com estrogênio sistêmico para iniciar a terapêutica androgênica, de preferência transdérmica.
Nós sabemos que o perfil de risco para manutenção da TH em mulheres com mais de 60 anos ou mais do que 10 anos de menopausa é mais favorável. Agora, se ela não usava o estrogênio sistêmico, aí não iniciá-lo durante a terapia androgênica pode ser uma possibilidade com base nos resultados do estudo Afrodite, considerando o estudo Afrodite. Só que a mucosa vaginal saudável é fundamental. Nós vamos iniciar uma terapêutica androgênica visando melhorar a função sexual. Se essa paciente tem uma síndrome geniturinária da menopausa não tratada, ela terá dor e a resposta ao tratamento pode não ser tão adequada. Então, afinal, a testosterona pode ou não ser prescrita para mulheres após menopausa não estrogenizada? Se você considerar uma estrogenização tópica vaginal, a resposta é não. Ela não pode ser prescrita. Você tem que fazer uma estrogenização adequada da mucosa vaginal. Agora, quanto à estrogenização sistêmica, a resposta seria sim, em alguns casos selecionados, de maneira individualizada, com um acompanhamento clínico rigoroso, e considerar progestágeno para proteção endometrial, porque nós não temos dados de longo prazo com a utilização de testosterona. A maior parte dos estudos mostram que a testosterona atrofia o endométrio. Ela traz um efeito de atrofia endometrial. Entretanto, os dados a longo prazo são escassos. Quais seriam as possíveis contraindicações à realização de terapia androgênica? São as mesmas que as contraindicações para a utilização de terapia estrogênica ou estroprogestativa. Nós temos o Consenso Brasileiro de Terapêutica Hormonal da SOBRAC de 2018, que nos lembra a lista de possíveis contraindicações, como um sangramento vaginal inexplicado, como uma neoplasia hormônio dependente, câncer de mama, lesão precursora do câncer de mama, câncer de endométrio, uma doença hepática descompensada, um antecedente pessoal de doença coronariana, um antecedente pessoal de doença cerebrovascular, antecedente de tromboembolismo venoso, antecedente de lúpus eritematoso sistêmico, possivelmente aí com alto risco tromboembólico. Porfiria e meningioma também constam como possíveis contraindicações devido a uma falta de evidência de segurança de uso no nosso consenso da SOBRAC. E esse aqui não é uma contraindicação para o estrogênio, mas quando considerar a terapêutica androgênica, a paciente com muita acne, hirsutismo ou alopécia talvez sejam contraindicações para a terapêutica androgênica. Como fazer um monitoramento? Eu estou terminando já a aula. Se eu optei por iniciar a terapêutica androgênica, é interessante que eu faça uma dosagem de testosterona total e SHBG basal antes do início da utilização da medicação. Mas daí vocês vão me perguntar se isso não é um contrassenso, já que a gente não pode fazer diagnóstico de deficiência androgênica e os níveis de androgênio não se relacionam tão bem com a função sexual feminina. Isso é para conseguir observar aquelas pacientes que podem fazer sobreuso da medicação, porque nós consideramos a testosterona basal e nós fazemos uma nova dosagem após 3 semanas. Ela tem que manter níveis compatíveis com a pré-menopausa. Você vai considerar o valor de referência do laboratório e a dosagem ali da testosterona total tem que ficar ali em níveis compatíveis com pré-menopausa. Ela não pode subir além desses níveis. Se ela sobe além desses níveis, a incidência de efeitos colaterais é maior. Você vai fazer uma avaliação clínica mensal, reavaliar em 3 meses, possivelmente, função hepática e perfil lipídico. Quando níveis estáveis forem atingidos da testosterona, você pode fazer essa dosagem a cada 4 a 6 meses, é orientado aí mais nos consensos. Duração de uso. Se a paciente não tiver tido melhora em 6 meses, não teve uma resposta satisfatória, você interrompe o tratamento e tenta algum outro tipo de abordagem. Se a paciente tiver melhora, por quanto tempo utilizar? Não há dados de eficácia e segurança após 2 anos de uso da medicação, né? Especialmente quanto ao risco de câncer de mama e eventos cardiovasculares. Então, os estudos se limitam a 2 anos de acompanhamento, a paciente tem que estar ciente disso. É muito importante informar adequadamente a paciente sobre os possíveis benefícios e os possíveis riscos da utilização da medicação. Então, a paciente que estiver bem informada, ela vai nos ajudar a tomar uma decisão compartilhada, que é sempre a melhor decisão no caso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito bom, Baccaro. Excelente apresentação. Excelente apresentação. Tinha certeza que teríamos essa sua
apresentação, essa sua palestra, em dados clínicos, em dados de quarentena. E eu gostei muito da sua consideração. Eu queria só fazer um comentário em relação ao estrogênio antes. Nós sabemos que a testosterona é precursora do estradiol. E existe aromatase. Então, não é raro nós vermos mulheres que estão fazendo uso apenas de testosterona e que têm espessamento endometrial, apesar da testosterona ser, vamos dizer, estimular a atrofia endometrial. Ela é antiproliferativa no endométrio. Então, eu realmente questiono um pouco e gostei muito da sua colocação da estrogenização. Eu acho que a estrogenização vaginal é extremamente importante, como você bem considerou, porque você vai estimular o apetite sexual, vamos dizer assim, e tem que estar estrogenizada realmente. Mas eu gostei muito realmente dessa sua apresentação. Eu vou tomar a liberdade de enviar alguns trabalhos nossos, que nós fizemos quando se usava a metiltestosterona, tanto que nós realizamos na Escola Paulista, como aqui na Faculdade de Medicina, a professora Ângela tem alguns estudos também com o uso de testosterona. Hoje ela é totalmente contraindicado, mas foi já utilizada, como você bem mostrou. Eu vou tomar a liberdade de lhe encaminhar esses trabalhos, mas eu gostei Serão muito. incluídos na apresentação com prazer, professor. Muito obrigado. Gostei muito da sua aula, realmente. E antes de passar a palavra, o José Maria já se inscreveu e o Sérgio também. Eu vou pedir para a professora Ângela fazer um comentário. Ela tem uma tese que ela orientou, inclusive, utilizando o sildenafil, não é, professora Ângela? Além de testosterona. Então, professora, gostaria que a senhora fizesse um comentário inicial, antes de passar a palavra. Por favor, professora. Obrigado, professor Baracá. Eu primeiro quero cumprimentar o professor Luiz, foi excelente sua participação. E alguns comentários, nós utilizávamos em pacientes que estavam fazendo uso de terapêutico hormonal, e quando tivesse qualquer problema sexual, também nós utilizávamos a metiltestosterona 2,5%, 2,5 miligramas. E tem a tese da Sônia Penteado, que eu fui a orientadora, em que 1 ano foi administrado terapêutica estrogênica, estradiol, e nós dávamos a progesterona, e para um grupo de mulheres. E para outro grupo de mulheres, nós demos a terapêutica estrogênica e progesterônica, igual, junto com a metiltestosterona. 1 ano. Os questionários de sexualidade foram todos preenchidos. Após 1 ano abrindo os questionários, nós observamos que não houve alteração nenhuma, diferença nenhuma. Os 2 grupos melhoraram realmente da parte sexual. A única diferença que teve com as mulheres que tinham tomado a testosterona foi que elas se masturbavam mais, mas o resto da parte sexual foi exatamente igual. Então, nós paramos de dar a testosterona por via oral nesse sentido. E passamos a utilizar uma das coisas que eu acho que funciona muito bem com a terapêutica hormonal normal, é o propionato de testosterona a 2% em petrolato branco. Ela coloca na vulva e isso melhora realmente a parte sexual dessas pacientes. A doutora Ana Lúcia Cavalcante está com trabalho em publicação, mostrando a melhora que ocorre também com o propionato de testosterona a 2%. E, inclusive, nas mulheres que não fizeram uso de terapia, não estão em uso de terapia hormonal, e já passou do tempo, os 10 anos, para elas começarem a terapia hormonal, nós aí damos só o propionato de testosterona, acompanhando sempre por via sistêmica a dosagem da testosterona, que não ultrapasse níveis elevados. Então, isso é o que realmente está funcionando bem.
E tem uma coisa que eu gostaria de até falar para os colegas, que eu acho que nós não publicamos, mas que foi uma maravilha. As pacientes que estão na senilidade, que elas apresentam caquexia, que elas não comem, não estão bem. Uma das coisas que nós utilizamos, que funciona maravilhosamente bem, é o decanoato de nandrolona, que é um androgênio anabolizante. Uma ampola de 50 miligramas por mês aumenta o apetite delas, melhora o estado geral das pacientes com idade, 80 anos, em diante, elas estão utilizando, mais de 70 anos, estão em caquexia, não estão bem, nós dávamos o decanoato de nandrolona, uma ampola por mês, 4 a 6 meses. Melhora o estado geral. E se os colegas receberem alguma paciente que vem do grupo de geriatria e diz assim, eu tomei uma injeção que eu não me lembro o nome, mas que é uma maravilha, que começou a abrir meu apetite, melhorei, estou bem melhor, e não tenho dúvida que é o Decadurabolin 50 miligramas, uma ampola por mês. Isso funciona, que é uma maravilha, infelizmente, e esse trabalho nós não publicamos. Então, é isso que eu ia dizer, que realmente a testosterona associada por via oral não deu resultados satisfatórios nesse trabalho de 1 ano, com todas as dosagens, com tudo feito, foi exatamente igual. Melhorou tanto no grupo que tomou só estrogênio e progesterona, quanto no grupo foi exatamente igual a que nós acrescentamos a testosterona via oral. Mas o propionato de testosterona local é o que está funcionando realmente bem. Melhora bem. Mas nós não damos muito tempo. E acompanhamos sempre com a dosagem, como o colega falou, realmente tem que acompanhar com a dosagem no sangue, que não sejam níveis muito elevados para não mexer com o estado geral da paciente. As contraindicações são as mesmas contraindicações da terapêutica estrogênica. Agora, na senilidade, realmente o decanoato é uma das coisas que, infelizmente, não publicamos, mas que funciona bem e que o grupo de geriatria do Hospital das Clínicas e os geriatras utilizam e funciona realmente muito bem. Eu termino dando meus parabéns, professor Luiz, foi uma revisão maravilhosa, muito bem feita e a explanação foi excelente. Muito obrigada. Obrigado, professora Ângela. Professor Baccaro, por favor. Nossa, eu não tenho nada a acrescentar de novo. Eu falei, depois que eu terminasse a aula, eu aprenderia muito, né? Então, toda a experiência da professora Ângela, muito obrigado por compartilhá-la e um prazer. Muito obrigado pelo elogio, professor. Professor José Maria, depois Sérgio Edgar Camões Ribeiro. Então, Luiz, gostaria de dar os parabéns, é sempre um prazer poder escutar sua aula, assisti-la, então queria dar os parabéns. Agora, esse tema está sendo no mundo todo, e aqui no Brasil também, um tema nos congressos e de expectativa das próprias pacientes. Só que eu tenho uma preocupação, né? A gente está mostrando como prescrever, como tratar essas mulheres com androgênios. E o marido? A gente tem que ser uma preocupação, saber como está esse marido, se ele teve alguma disfunção, como está o relacionamento desse casal antes de prescrever. E outro ponto, nós estamos prescrevendo, algumas estão usando a testosterona em grande quantidade, e às vezes vem com efeitos colaterais, e elas pedem para você falar, olha, me fale que seja qualquer outra coisa, menos que eu estou usando, porque elas se sentem bem com isso. Como que a gente orienta para reduzir ou parar a testosterona? E uma terceira rapidinha é aquela paciente com HIV positiva que tem sarcopenia. Você tem experiência do uso de testosterona nessa paciente? Professor Baccaro, só um segundinho antes, eu vou colocar aqui uma pergunta que está no chat, meia ligada aqui. Como convencer a paciente a interromper a terapia androgênica após 24 meses? Está meio ligado a isso que o José falou. Bom, muito obrigado pela pergunta, professor José Maria, sempre um prazer poder trocarmos ideias e deixa eu tentar responder, então, começando com a última, não tenho.
tá? Não tenho experiência pessoal com acompanhamento de pacientes com HIV sarcopênicas no nosso serviço aqui, então, realmente, a experiência é mais sobre a leitura da literatura disponível, experiência pessoal não tenho, não, tá? Talvez alguém que tenha aqui queira fazer algum tipo de comentário. A questão do marido, professor José Maria, é fundamental, né? E eu acho que essa avaliação, ela deve ser feita inicialmente antes de nós considerarmos a utilização da terapia medicamentosa. Então, uma abordagem integral de todos os aspectos que podem estar relacionados com a disfunção sexual é fundamental. E esses aspectos não são exclusivos da mulher, né? O marido, ele tem uma influência muito grande, né, nesse problema. Então, questionar ativamente o casal, ou encaminhar, talvez, para algum tipo de terapia relacionada, terapia de casal, para que isso possa ser abordado. Então, é fundamental saber como está a função sexual do marido e tratá-la, se necessário, porque senão você não vai ter a resposta esperada, né? E uma coisa que eu considero interessante também é tentar estabelecer metas de tratamento, né? Porque, às vezes, nós vamos iniciar algum tipo de terapia medicamentosa e nós não temos muito bem pensado qual que é a minha meta com esse tratamento. É melhorar a função sexual, mas melhorar quanto? Por exemplo, qual é o número de atividades satisfatórias que você ficaria feliz com o seu tratamento? Então, eu acho que tentar conversar isso com a paciente, conversar isso com o marido dela, o que ela espera do tratamento, é muito interessante. Como parar, né? Agradeço o professor Lerner também pela pergunta que foi feita no chat, e pelo elogio, muito obrigado. Como parar após 24 meses? Eu acho que a gente falar que o dado de segurança tem até 24 meses, não quer dizer que a gente tem que necessariamente, absolutamente parar. Eu acho que isso faz parte da decisão compartilhada entre médico e paciente. Eu acho que nossa função é orientá-la que, olha, temos dado de segurança até 24 meses, mas não quer dizer que isso vá piorar. Aí eu acho que é uma discussão, uma decisão compartilhada sobre a situação. Não necessariamente ela vai precisar parar após 24 meses. Se ela estiver informada e tomar a decisão de continuar o uso, pode ser uma alternativa. O que nós podemos fazer também é tentar fazer como se fosse aquele feriado, né? Um drug holiday, talvez, interromper por alguns meses o tratamento, depois reiniciar, mas aí eu acho que cada médico com o seu paciente vai fazer o melhor julgamento do caso. Eu acho que o outro questionamento, desculpe se eu perdi, não sei se eu respondi sua pergunta por inteiro. É assim, aquela que está usando uma dose excessiva, né? A dose excessiva. Esse é um problema, né? Eu acho que, assim, a gente tem que explicar muito bem os possíveis efeitos colaterais, e que esses efeitos colaterais podem ser irreversíveis, né? Não é um efeito colateral que você, muitas vezes, vai parar a medicação e é que ele vai sumir completamente, né? Por exemplo, o engrossamento da voz, uma vez que ele acontece, o que os médicos mais concordam é que ele passa a ser irreversível. Clitoromegalia também é uma condição difícil de lidar. Então, assim, enfatizar aí que esses efeitos colaterais, eles não somem se você parar o uso da medicação. Então, eu acho que essa conversa tem que caminhar nesse sentido. Obrigado. Sérgio, por favor. Obrigado, Luiz, parabéns. Aula excelente mesmo. Eu tenho algumas dúvidas, são várias dúvidas, eu diria, para o meu amigo Carlos Ruiz, né? Mas eu queria só a sua opinião, se você tem experiência com pacientes que usem a testosterona com implantes subcutâneos, né? Porque a gente fala do transdérmico, onde ela tem uma capacidade de interromper a hora que ela precisar. Na hora que a gente tem pacientes com implantes subcutâneos, a gente tem aqueles que são feitos para serem removidos e os que não são feitos para serem removidos. Então, a sua experiência em termos de resultados. E uma outra coisa, se você acha que doses baixas de testosterona poderiam eventualmente ser usadas para aquelas pacientes que têm a deficiência clinicamente constatada, mas têm um antecedente de câncer de mama. Muito obrigado pela pergunta, professor Sérgio. Eu vou começar pela última que foi feita. Eu acho que não. Tá? A minha opinião pessoal é que pacientes com antecedente de câncer de mama não devem receber testosterona, mesmo em doses baixas. Eu não faria essa prescrição.
Quanto ao uso de implantes, nós aqui na Unicamp, no nosso ambulatório, e também na minha experiência pessoal, não utilizamos implantes de hormônios, professor Sérgio. Então, assim, não tenho experiência com a utilização de implantes. Eu sei que é um assunto extremamente atual, nós sempre somos questionados a respeito da utilização de implantes. Nós sabemos que existem colegas que fazem esse tipo de prescrição. A grande crítica à utilização de implantes é de que a absorção do hormônio é errática. Ela é errática, esse hormônio pode ter picos, e essa questão toda que nós temos discutido sobre manter a testosterona em níveis da faixa de normalidade para a mulher no menacme, a chance de que esse nível seja extrapolado é muito maior. E, por consequência, a paciente vai ter uma melhora clínica mais significativa, porque isso foi demonstrado que se você tem uma dosagem de testosterona maior do que os valores normais da menacme, a paciente tem uma melhora da massa magra corporal, você tem uma melhora na função sexual, só que às custas de mais eventos colaterais, como clitoromegalia, como engrossamento da voz, que pode ser irreversível. Em decorrência disso, e também em decorrência da falta de estudos publicados aí em revistas indexadas e que possam ser sujeitos à análise por pares, a falta de estudos sobre utilização de implantes também nos limitam à indicação de implante. Então, não uso implantes. Obrigado. Muito bom. Carlos Ruiz, por favor. Não, desculpe. Carlos Ruiz, depois Gustavo, depois Yara. Carlos Ruiz, por favor. Primeiro, professor Luiz, obrigado, professor. Professor Luiz, excelente exposição. Sabe, você foi muito focado naquilo que a gente precisa saber no nosso dia a dia, sem delongas, explicando direito quem pode e quem não pode. Bom, eu trabalho fundamentalmente com câncer de mama. Há uns 4 meses atrás, eu estava no Congresso Brasileiro, numa mesa, sobre testosterona, e quem deu a aula foi um dos braços direitos do professor Elcimar Coutinho. Era em Salvador o congresso, estava falando exatamente do que o professor Sérgio acabou de falar para a gente, dos implantes. E ele falou algumas coisas que já tem na literatura e a gente observa, né? Porque a literatura, ela é muito do que você quer mostrar, né? Então, assim, se você quer mostrar que pode favorecer, você encontra artigo que pode favorecer. Se você quer mostrar que pode causar o dano, você vai achar artigo que pode causar dano. E ele falou uma coisa interessante, que é assim, o androgênio prolonga os telômeros na divisão celular, e isso causa menos impacto em algum tipo de anomalia celular como um todo. Então, na teoria dele, veja só, o androgênio poderia até ser um protetor contra o câncer de mama, usando o raciocínio da atrofia endometrial como um todo também, né? Como a gente não tem esses dados, como a gente não tem essas perspectivas atuais, você tem alguma linha de pesquisa? Porque eu, como mastologista, me preocupo muito, sabe? Porque no nosso dia a dia do consultório, as pacientes não querem saber da ciência. Ela chega lá, ganhou peso, está sarcopênica, ela quer um androgênio, sabe? Ela quer perder peso, ela quer poder fazer exercício, ela quer ter atividade sexual. E assim, eu não sou muito favorável à conversa com o marido, muitas vezes, porque o meu objetivo é a qualidade de vida da mulher, sabe? É dela a qualidade de vida, né? Porque o homem, muitas vezes, pode, em função, obviamente, de algumas limitações, bloquear uma melhor qualidade de vida dela, né? Com outras consequências. Não vou entrar aqui, obviamente, no mérito, né? Mas o meu objetivo é ela. Ou seja, a nossa realidade do dia a dia, cada vez mais, né? O nosso consultório amadurece com a gente também, cada vez mais nós temos essa demanda, e não dá para chegar para ele e falar, não vou fazer nada, sabe? Não existe mais isso, né, Luiz? Você deve ver isso na sua prática do dia a dia. Você precisa ajudá-la de alguma forma, sabe? Ah, não, nos alfarrábios nada consta. Ah, para com isso, né? Ela vai procurar um outro colega que tenha uma visão maior, né, mais ampla nesse processo, né? Então, assim, o que você faz, né? Qual é a sua orientação nesse sentido, né? Vou medicar na questão da mama, não vou usar ou vou usar. Só para terminar, para te dar um exemplo, operei há pouco tempo uma paciente professora da USP, que usou por 20 anos terapia hormonal.
ela teve um câncer de mama luminal A, muito frequente quando a gente usa terapia hormonal por muito tempo, que se manifestou através de microcalcificações indolentes. Ela falou para mim assim, eu operei, obviamente suspendi a terapia hormonal, ela volta 3, 4 meses depois no consultório falando o seguinte, minha vida, a qualidade de vida está no pé. Eu quero fazer alguma coisa e eu quero voltar para a terapia hormonal, apesar de ter tido câncer. Então, querido, sabe? E aí? O que eu faço? Parabéns de novo, viu? Sensacional a sua aula. Muito obrigado, professor Carlos, pelos comentários. É realmente uma situação muito complicada e é o dia a dia. É fácil nós falarmos não faça a terapia, porque a evidência é essa e é mais fácil não fazer do que fazer, né? Então, é uma situação muito complicada. Tentar construir minha resposta aqui. Primeiro, quanto aos telômeros, eu acho que é uma hipótese, né, clínica, fisiopatológica de uma possibilidade da testosterona, que tem que ser comprovada realmente em estudos clínicos. Eu acho que, olha, pode até fazer sentido biológico, mas eu acho que nós precisamos comprovar essa hipótese antes de poder, com certeza, indicá-la. Então, até o presente momento, o que nós temos é que os eventos adversos da testosterona seriam mais em decorrência da sua aromatização para estrógeno e que esse estrógeno teria efeito sobre as células malignas da mama, né? Então, esse mais do que o efeito sobre o telômero da testosterona, seria a decorrência da aromatização dela em estrógeno e uma possível ação sobre as células do câncer de mama. Então, agora, quanto a como agir com os pacientes, acabou de ser publicado o Guia da NAMS, né, de 2022, da Sociedade Norte-Americana de Menopausa, e lá na sua sessão sobre câncer de mama, eu acho que eles foram bem corajosos, sabe? Eles colocaram lá, pacientes com antecedente de câncer de mama, você vai tentar terapia não hormonal. Só que, se a paciente não tiver melhor e tiver extremamente ciente dos riscos, concordar com os riscos e o seu oncologista concordar com os riscos, isso talvez seria uma possibilidade, mas com um nível de evidência 3, ou seja, apenas opinião de especialistas. Mas eles escreveram no Guia da NAMS isso em 2022. Exato, eu acho que vai muito de encontro com o teu comentário, então é uma situação difícil. Mas era isso que eu gostaria de comentar. O Guia da NAMS fala sobre essa possibilidade, professor. Eu vi isso também, viu? Eu vi isso também, viu, Luiz? Professor. Interessante. Só que com relação a androgênios, eles não põem absolutamente nada. Não existe para NEMES 2022 a terapia androgênica. Mas eles fizeram isso. Mas sabe por que eles fizeram isso? Porque eles sabem que o oncologista nunca vai... Obrigado, Luiz. Joga a batata quente pro onco. Gustavo, pergunta, por favor. Luiz, parabéns, excelente. Luiz, uma das coisas que a gente percebe na clínica de vez em quando, principalmente paciente que usa implantes, eventualmente passam para nos procurar, parece que tanto androgênio também, boa parte delas referem que no primeiro ano tudo é muito maravilhoso, né? E aí depois parece que perde aquela magia dos androgênios. Várias pacientes já passaram comigo com esse discurso. Você tem alguma experiência, então, nos estudos, tem alguma coisa relacionada a isso, a necessidade de aumento de dose, ou então uma necessidade de troca nesse sentido? Porque isso é bem frequente, eu não sei com os outros professores, com os outros médicos, mas eu recebo muitas pacientes nesse sentido. O primeiro ano é tudo maravilhoso, aí depois elas meio que perdem essa sensação de bem-estar. Obrigado, professor Gustavo, pela pergunta. Eu vou fazer uma hipótese aqui que eu acho que não está muito relacionada com os estudos, não, tá? Porque pelo que é da minha ciência, não tem estudo que tenha abordado especificamente esse assunto, se alguém tiver, se conhecer algo específico. Mas eu acredito que isso tem a ver com a novidade do tratamento no primeiro ano. Como a questão da disfunção sexual é multifatorial, e
E uma das possíveis alternativas para a melhora da função sexual é a inclusão de novidade no relacionamento, por exemplo, fazer algo que não estava habituado a fazer, frequentar outros locais, tudo aquilo que implica novidade no relacionamento. Eu acho que o uso da terapia androgênica no seu primeiro ano, nos seus primeiros meses, ela encaixa muito bem com essa questão de novidade num relacionamento. Você incluiu um fator novo, né? Olha, eu estou usando a testosterona. Então, além do efeito biológico nos receptores que a testosterona pode ter, eu acho que ela agrega o aspecto da novidade num relacionamento. Tá? E esse aspecto da novidade, ele perde um pouco a novidade depois de um ano. E aí eu acho que aquele resquício de função talvez seja o que é realmente o aspecto biológico da ação da testosterona nos diversos locais do corpo. Eu acho que depois desse primeiro ano, então, se aspectos relacionados a essa novidade não foram completamente explorados, poderiam ser tentar utilizar novas abordagens. Eu acho que o aumento da dosagem, professor Gustavo, se você estiver fazendo a dosagem, o acompanhamento com a testosterona total, e ela estiver ali no nível da normalidade, próximo ao nível superior da normalidade, aumentar mais a dose, eu acredito que não faria sentido. Tá bom? Perfeito. Obrigado. Obrigadíssimo. Parabéns mais uma vez. Yara Linhares, por favor. Bom dia, muito obrigada pela apresentação, foi excelente. Sempre pensando em imunologia, eu queria saber se você tem algum dado, ou leu alguma coisa sobre alterações imunes ou não provocadas pela testosterona. E eu explico o porquê da minha pergunta. A saúde ginecológica e obstétrica, inclusive, da mulher vivendo com HIV anda meio esquecida frente a epidemias, Covid, uma série de coisas. Isso é importante. E, assim, mesmo a paciente que esteja mais debilitada pela infecção já com AIDS, é claro que a questão imunológica é imune. Então, me surgiu a pergunta, será que eu dando a testosterona, eu vou ajudar o estado geral da paciente? Como é que fica a imunidade? Já que imunidade masculina e feminina são diferentes, né? Então, eu não sei se você já leu alguma coisa, eu gostaria muito de saber, e, logicamente, eu vou procurar estudar, porque eu nunca estudei esse assunto. Muito obrigada. Muito obrigado pela pergunta. Infelizmente, eu não vou conseguir respondê-la de forma muito adequada, tá? No meu entendimento, faz todo sentido a melhora da imunologia nas pacientes que usaram a testosterona. Aqueles primeiros ensaios clínicos que eu mostrei na aula, que eram pacientes que tinham ali condições que cursavam com deficiência androgênica, por exemplo, pacientes com HIV, você notou melhora, a gente nota melhora em alguns aspectos, como massa magra, melhora do humor, melhora da massa óssea. Então, não fazendo um paralelo, eu acredito que talvez a questão imunológica também melhore, mas vou ficar devendo uma resposta melhor do que essa para a pergunta da senhora. A gente pode fazer depois, conversar e compartilhar dados sobre o assunto. Se você achar alguma coisa, então vamos compartilhando. É um tema extremamente interessante e onde faltam estudos, né? Esse tema também é esquecido. Obrigada. Obrigado, senhor. José Roberto Ofilassi, recém-voltado de férias. Obrigado. Férias curtíssimas, né? Mas foi bom. Parabéns, viu, Bacaro? Excelente apresentação. Isso é uma coisa, eu também, como o Luiz falou, a gente mexe mais com câncer de mama e o problema da terapia hormonal é exatamente o câncer de mama, né? E gostei, viu, professora Ângela? Fazia tempo que eu não via você falar e fiquei muito feliz de ouvir, viu? Parabéns pela sua apresentação também. E eu queria falar assim, na verdade, a indicação de terapia hormonal é a manutenção de qualidade de vida, pura e simples, né? Se a paciente não precisa, você não vai dar a reposição hormonal a troco de nada. E também a falta de qualidade de vida, viver sem qualidade de vida também não serve para nada, né? Então, assim, a reposição hormonal, como a contraindicação por causa de câncer de mama, contraindica-se tudo, e, obviamente, o androgênio vai junto, né? Agora, se você for imaginar, por exemplo, o oncologista, para ele, os medicamentos oncológicos são muito piores que dar hormônio, muito pior.
Isso não tem muito mais efeito colateral que o estrogênio, coitadinho, que a testosterona, que inclusive tem no organismo normalmente, né? Tamoxifeno, inibidor de aromatase, não tem passeando no organismo normalmente, né? Então, assim, o problema é que a mulher que teve câncer de mama é a que tem maior risco de ter recidiva de câncer de mama. Não tem dúvida. E daí, se você der alguma coisa e voltar, porque ia voltar mesmo, como é que você vai provar que não foi o remédio que você deu, né? E o oncologista vai falar, não podia ter dado, aí você está enrolado para sempre, né? Então, por isso, a gente acaba contraindicando. Essa parte sexual, né, Rui, você está falando, não dá para fazer com o marido, porque ela não vai falar tudo com o marido do lado. E com o marido do lado, é terapia de casal, não somos nós que vamos fazer, né? Não dá. Ela não vai falar nunca que o cara faz tal... O que elas falam, que a gente escuta, né, Luiz? Então, assim, realmente, às vezes a paciente precisa de androgênio, tanto é que estão fazendo um sucesso danado com esse implante aí como é que chama? Da beleza, o chip da beleza, que ninguém sabe direito o que vai acontecer. E eu costumo falar, eu acho que eu tenho razão, eu não tenho certeza, o único lugar no mundo que tem isso é no Brasil, né? E os laboratórios, como a Organon, não se interessaram em fazer isso porque eles não veem internet, será? E não sabem que tem isso no mundo, né? Ganha dinheiro para boca. Agora, uma pergunta que eu ia te fazer, eu vi o professor falando um negócio, fiquei pensando. O pior remédio que tem em câncer de mama para mulher é o inibidor de aromatase. Acaba o estrogênio, vai para zero. Então, eu posso dar androgênio para essa paciente, porque ela não vai transformar em estrogênio. O que você acha disso? É possível? Muito obrigado pelos comentários, professor. Tá, eu não tenho dados de estudos científicos para responder essa pergunta do senhor. Eu acho que faz sentido, né? Ela vai estar usando o inibidor de aromatase. Só que eu não sou oncologista, né? Mas eu acho que a paciente que usa inibidor de aromatase, você não pode ter nem um pouquinho de aumento de estrogênio. Saiu um estudo muito, muito interessante sobre o uso de estrogênio tópico vaginal e que aumentou o recidiva de câncer de mama apenas nas pacientes que usavam inibidor de aromatase. Então, realmente é uma situação muito difícil, né? Então, não tem dúvida, a gente né? não quer nem um pouquinho de estrogênio lá. Então, apesar da enzima estar inibida, eu, com dados científicos que tenho à disposição, não prescreveria, mas eu acredito que faz sentido, precisaríamos mais dados aí para poder... Se for bem explicado, eu acho que você pode fazer, né, professor Baracá? Pensa bem, por que não? É interessante sua colocação, mas, olha, eu acho que tudo é decisão compartilhada. Eu me lembro, puxa, nem vou falar quanto tempo, mas acho que tem uns 30 anos atrás, 25 anos atrás, uma paciente chinesa me procurou, ela era cliente da Lila Natigal, em Nova York. Ela já tinha passado em muitos lugares e ela me procurou, ela tinha um câncer metastático, recidivado, horrível, e ela queria terapia hormonal. Ela falou, minha qualidade de vida, isso que o Filas falou, o Luiz, está péssima a minha qualidade de vida, e eu não consigo viver assim. Falei, puxa vida. Eu falei, olha, eu vou fazer uma coisa, eu vou te prescrever. Prescrevi só estrogênio conjugado na época, que era o que a gente usava muito. Falei, mas não mostra para ninguém, porque se você mostrar para alguém essa receita, eu estou acabado. Eu estou acabado, vão me destruir. Mas eu receitei. Aí ela viveu bem, vários meses, morreu do câncer. Mas pelo menos morreu vivendo bem. Eu não me arrependi, não. E não foi o estrogênio que matou ela. Não foi o estrogênio que matou ela. Aí que eu vejo em todo lugar aí de comida chinesa. Mas morreu bem. Bem, para terminar, vou pedir para o Carlos Ruiz, você vai cansar o braço, erguido esse tempo todo aí, depois que você falou, pode abaixar, não tem problema. Professor Laudelino de Oliveira Ramos, comentários finais, por favor. Professor Baracá, muito obrigado pela oportunidade e de ouvir uma exposição tão boa, tão atual, de um assunto
É antigo. Quando eu me formei residente, já se administrava a testosterona para mulher no climatério. Aliás, vinham injeções, né, ampolas de Primogen, Standron, que era estrogênio, mais testosterona, uma informação aí para os mais jovens. Então, isso é antigo e a discussão continua. Mas o Luiz Francisco, muito didático, uma revisão muito boa, falou da experiência dele. Nós sabemos, e você enfatizou, Luiz, que a libido tem influência multifatorial, mas as pacientes não sabem disso. É uma pena. Porque elas chegam no consultório já querendo tomar testosterona, porque a amiga usou o chip da felicidade, viu, Filácia? Esse é o nome que elas trazem lá. Chip da felicidade. E elas querem usar isso daí. Mas uma paciente minha me contou que estava com a libido zero, queria usar testosterona. Eu falei, mas e seu marido, como é que está? Que eu o conheci com 20 e poucos anos, era um atleta. E agora, com 60 e poucos anos, engordou um pouco. Engordou quanto? Está com 130 quilos. Falei, E ele só fica com a parte de baixo do pijama, na cama, com a perna cruzada, comendo pão e cai farelo de pão na barriga. Você acha que a testosterona vai melhorar a libido dessa paciente, Luiz Francisco? Acho que não, professor. Agora, uma pergunta, uma informação. Essa testosterona transdérmica que nós mandamos manipular na farmácia, isso é um problema. Eu já vi erros de mulher usando essa testosterona transdérmica na dose de 1 miligrama, como você falou, e a dosagem de testosterona está lá em cima e com a voz rebaixada. Eu já vi pacientes com essa formulação transdérmica para TPM, usando espironolactona, que ficaram desidratadas, com hiponatremia, provavelmente um erro na dosagem da espironolactona. E agora uma pergunta. Na praça existe, vamos falar o nome, que é o que eu conheço, o Androgel 50 para reposição para homem, que é a testosterona transdérmica, que já tem essa dosagem, eu sei que a indústria farmacêutica controla. E eu tenho sugerido para as pacientes, você não precisa fazer as contas agora, se der, eu agradeço, eu mando usar meio sachê de 50 2 vezes por semana. Se fizer as contas, vai dar certinho uma dosagem boa para a mulher. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta, professor. Isso realmente tem sido comentado. Se você não tiver à disposição, primeiro que eu acho que a gente, se for fazer, você tem que usar uma farmácia de manipulação na qual tenhamos extrema confiança, né? E porque realmente esses erros aí trazem efeitos colaterais bem importantes. Agora, se não tivermos a possibilidade de fazer uma manipulação, não confiarmos nisso, a utilização de produtos industrializados, como o androgel, para homens, tem sido descrito a utilização de 10% da dose habitual para homens, né? Então, seria a utilização de 10% daquele 5 miligramas. Seria 5 miligramas. Realmente, como tentar fracionar aquele sachê, eu acho que é um problema, né? Como você vai tentar utilizar 10% do sachê, essa utilização 2 vezes por semana, acredito que possa ser, talvez, uma alternativa. Eu não tenho ciência de algum estudo que tenha feito um estudo de farmacodinâmica dessa absorção por ela correr uma dose maior a cada 3 dias. Qual a influência disso sobre a dosagem de testosterona no final? Não tenho ciência disso, mas eu acho que se fizermos uma mensuração da testosterona após 2, 3 semanas de uso, para saber se esse nível não está ficando acima do... E eu acho que daí também vai depender de quando fizermos essa mensuração, né? Se mensurarmos logo após a administração a cada 2 dias, pode ser que ela esteja maior. Então, eu acho que, se possível, administrar de maneira diária 10%, né? Achar alguma forma de pegar 10% do conteúdo seria o mais adequado. Obrigado. Bom. Luiz, agradecer mais uma vez, parabenizar pela sua excelente apresentação, muito bonita, muito didática, e esperamos contá-lo com mais vezes aqui. Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer poder estar aqui hoje, e agradeço a todos, aprendi muito com vocês. Muito obrigado. Um bom dia aí a todos. Um bom final de dia para você, um bom resto de semana. Um grande abraço. Boa semana a todos. Boa semana a todos. Tchau. Até mais.